A inocente tímida, que esperou 2 anos por um amor verdadeiro e teve uma noite decisiva. Isabela sempre foi uma sombra nas festas da pequena cidade, cercada por montanhas e florestas densas. O céu era um tapete de estrelas, mas a sua timidez a impedia de dançar sob aquele brilho. Havia uma pressão no ar, como se todas as expectativas sociais estivessem pesando sobre seus delicados ombros. Durante 2 anos, ela esperou por um amor verdadeiro, alimentando sonhos com antigas canções de amor e promessas que ecoavam em sua mente. A festa começou a fervilhar. O som da música pulsava, como um coração acelerado, e os risos enchiam o ar com uma mistura de alegria e expectativa. Isabela olhou para o horizonte, onde sombras dançavam, intrigante e aterrorizante ao mesmo tempo. Mas aquela noite tinha algo especial, algo inexplicável. Foi então que o viu, Léo, um forasteiro, com um sorriso enigmático e olhos que pareciam entender suas ansiedades. Ele se movia entre as pessoas como se... Logo, seus caminhos se cruzaram. Ele a convidou para dançar e, ao toque de suas mãos, Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era uma dança que desafiava o tempo, cada passo mais profundo que o anterior. O mundo à sua volta desapareceu, e em cada giro, cada risada, tudo parecia mágico. Os outros na festa eram apenas silhuetas, barulhos distantes. Apenas eles dois existiam. Léo falou com um sotaque suave, que a envolveu como um cobertor quente. Ele compartilhava histórias de lugares distantes, de aventuras que puxavam seu coração para fora daquela cidade isolada. Isabela riu, mais do que nunca. Uma liberdade que parecia um sopro de vida, mas ao mesmo tempo uma inquietação se formava em seu peito. O olhar de alguém do passado dela estava presente ali. No meio da festa, o clima mudou. Alguém comentou que Léo era filho do homem que arruinou o passado de sua mãe. O golpe foi como um soco no estômago. Todo o encanto da noite, toda a alegria que ela sentira foi subitamente ofuscada por um peso insuportável. Sussurros e murmúrios começaram a surgir como veneno na atmosfera. O que ela poderia fazer? Como poderia sentir tamanha conexão por alguém que carregava o fardo do passado? Isabela queria gritar, correr. Mas quando ela olhou para Léo, tudo se complicou ainda mais. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos, talvez refletindo sobre a mesma verdade cruel. O fim da noite estava se aproximando, e ela sabia que a escolha que deveria fazer seria difícil. Uma decisão que poderia quebrar seu coração ou desgastar a honra de sua família. As estrelas brilhavam intensamente, como se testemunhassem sua batalha interna. O ritmo da música tornou-se mais frenético, e os rostos ao redor começaram a se misturar em uma neblina de confusão e emoção. O que Isabela escolheria? O amor? O passado? O que poderia libertá-la dos fantasmas que a encurralavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite continuava a girar em torno de Isabela, um turbilhão de emoções. Seu olhar pesava sobre Léo, enquanto a festa parecia uma tela em movimento, cheia de luzes e risadas. Mas no fundo do seu coração, uma sombra se espalhava. A verdade sobre ele e seu passado a consumia. Foi quando, de repente, um grito cortou o ar. Léo, o que você está fazendo aqui? O carinho cortou o ar e Isabela se virou rapidamente para ver uma mulher com cara de poucos amigos. Era Júlia, a ex-namorada de Léo. E agora a tensão no ar era palpável. As pessoas pararam. Olhos curiosos foram atraídos como mariposas à luz. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos sem palavras. Você não é bem-vindo nesta cidade. Júlia avançou. A raiva em seu olhar era intensa e Isabela podia sentir o clima esfriar. Léo, em um movimento rápido, tentou se explicar, mas as palavras saíram confusas. Júlia não deu chance. Todos sabem do que seu pai fez. Você não deveria ter coragem de mostrar o seu rosto aqui. As murmurações da multidão começaram a subir como uma onda. Isabela sentiu seu estômago revirar. O que seu pai fez? Murmurou, sem tirar os olhos de Léo. Mas ele só olhava para Júlia, o rosto fechado em uma luta interna. A verdade golpeou Isabela como um soco. Não era apenas o passado que o cercava. Era uma história carregada de dor. Léo estava ali não como um exemplo de amor, mas como um símbolo de tudo o que sua mãe tinha sofrido. Os rostos ao redor se tornaram borrados. A música se transformou em um zumbido distante. Você sabia? Andava pensando, enquanto seu coração batia descompassado. E quanto ao que você fez, Léo? Você achou que poderia escapar do que seu pai fez? Todos aqui ainda se lembram. Júlia continuou, os olhos dela brilhando com uma mistura de paixão e desprezo. Léo balançou a cabeça, derrotado. O semblante de Isabela mudava. Sua mente girava como um carrossel. Então, Léo se virou para Isabela. A sinceridade nos olhos dele quase a derrubou. Isabela, por favor, eu não sou meu pai. Venha comigo, eu posso explicar. Mas o que poderia ele dizer para corrigir o passado? Uma parte dela queria acreditar. Queria entrar naquela dança de promessas e esperanças. Mas e se a verdade visse mais fundo do que sua alma? A multidão foi tomada por um burburinho intenso agora. Vozes misturavam-se em um coro de indignação, raiva e incredulidade. Todos estavam olhando, a pressão do julgamento pairando no ar como nuvens de tempestade. Isabela, sentindo a pressão de todas aquelas milhares de expectativas, se viu paralisada. O ambiente que antes parecia mágico, agora respirava tensão, perigo. E então algo ainda mais chocante ocorreu. Um homem alto e imponente se aproximou, os olhos frios como gelo. Era um dos mais respeitados do vilarejo, que tinha um histórico por trás da história de Léo. Certamente você não vai deixar que ele fale por você, Isabela. Não com o legado que carrega. Você não quer ser vista como mais uma que aceita a traição da família, de quem já trouxe dor a tantos. O silêncio era ensurdecedor. Isabela sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O peso das palavras do homem a sufocou. Agora, tudo começou a se despedaçar. A imagem de Léo, o encanto da noite, a esperança de um amor verdadeiro. Um nó se formou na garganta de Isabela. Ela estava em um abismo, a escolha se aproximando, mais difícil que nunca. O amor? O passado? As estrelas brilhavam redondas e cruéis acima dela, como se zombassem de sua angústia. Qual o próximo passo? O que ela escolhesse mudaria tudo. E aí,
No auge da confusão, uma outra verdade passou pela mente de Isabela. E se a culpa não for só dele? E se eu também fizer parte desse jogo sujo? Uma onda de dúvida e confusão tomou conta dela. A noite estava longe de terminar, e a verdade apenas começava a emergir, deixando-a com mais perguntas do que respostas. A noite estava mergulhada em caos e tensão. O homem de olhar frio continuava a encarar Isabela, enquanto o murmúrio da multidão pulsava como um tambor ameaçador. Ela sentia a pressão do ambiente se fechando enquanto cada palavra de Júlia ecoava na sua mente. A mágoa, a raiva, tudo se misturava a um turbilhão de emoções que a deixava paralisada. Mas a atenção de todos se desviou quando um grito cortou o ar novamente. Desta vez, era um homem robusto, se ergueu dentre a multidão, seus braços cruzados, um semblante decidido. "Chega!" ele exclamou, sua voz ecoando como um trovão. "Essa história não é só sobre eles." Isabela dirigiu seu olhar em direção ao homem. Era Alberto, o melhor amigo da família. Alguém que sempre havia estado presente na vida dela. Ele sempre foi um semblante de força na pequena cidade, mas o que ele estava prestes a revelar fez o coração dela parar. "Eu conheço a verdade que todos vocês ignoram." Os olhos de Alberto estavam ardendo, e Isabela percebeu que a coragem dele tinha um propósito. "Léo não é a causa do que aconteceu. A verdade é muito mais sombria." Os murmúrios diminuíram e o foco foi completamente para ele. "Façam silêncio!" ele gritou novamente. E a multidão atendeu, como se o tom destrutivo das palavras fosse um comando. Anos atrás, antes do que todos acreditam, um incêndio devastou parte da cidade e muitos culpavam o pai de Léo. Mas o que ninguém sabe é que aquele incêndio foi planejado. Foi meu irmão, Daniel. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba. Um choque passou pela multidão e Isabela congelou. "Daniel, o irmão de Alberto? O mesmo que desapareceu sem deixar rastros? Ele fez isso por vingança. E Léo é apenas uma vítima." Alberto finalmente explodiu, a voz trêmula de emoção crua. Isabela mal podia acreditar no que estava ouvindo. As peças do quebra-cabeça estavam mudando. E a verdade, antes obscura, agora estava revelando uma face aterrorizante. Isabela olhou para Léo. A expressão dele mudou de expectativa para confusão e depois para uma raiva que ela nunca havia visto. "Você sabia de tudo isso?" ele gritou para Alberto, enquanto a multidão observava em choque, como se estivesse assistindo a um filme de terror ao vivo. "Eu não podia dizer nada. Vocês não estariam prontos para ouvir isso." Alberto respondeu, a voz falhando. Isabela se viu em meio ao caos. O que isso significava para Léo? Para sua família? Para a cidade inteira? Enquanto a tensão crescia, outra figura se aproximou, mais uma vez alimentando a confusão. Júlia não tinha intenção de sair tão fácil. "Você está mentindo. Isso é uma invenção. Todos sabemos que o pai de Léo é o verdadeiro culpado." Sua raiva não parecia diminuir. E com isso, o fogo em Isabela também cresceu. "Não!" Isabela, sentindo a paixão e a determinação acordarem dentro dela, recuou um passo, ignorando o que os outros estavam dizendo. "Não pode ser assim. Se Léo não é o culpado e se todo esse tempo nós odiamos a pessoa errada. Preciso saber a verdade." O clima em volta dela mudava a cada segundo, e as estrelas no céu pareciam mais distantes. Esse novo segredo não apenas ameaçava seu amor por Léo, mas todo o tecido da cidade, que estava prestes a desmoronar. Isabela sabia que precisava de respostas, mas a cada revelação, a cada giro, mais perguntas surgiam.
O que mais Albert e Léo tinham escondido? Lembranças de uma dor que iam além das suas vidas. Algo que poderia mudar tudo. O que seria feito daquela cidade e das suas expectativas, agora que a verdade começava a se desdobrar? E em meio ao caos, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde essa busca pela verdade a levaria? A verdade pairava no ar como um fardo pesado, e todos os olhos se voltavam para Isabela. As palavras de Alberto reverberaram dentro dela, mas enquanto a confusão dominava, um novo som cortou o silêncio constrangedor. Um estrondo, como um trovão, fez o chão tremer sob os pés. As luzes da festa piscavam e a música se transformou. Em vez disso, um pânico crescente ameaçava invadir o local. Então, como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta, a porta da antiga casa de eventos se abriu com violência. A figura de um homem emergiu, envolta em sombras e mistério. Sua expressão era uma mistura de raiva e desespero. "Estou aqui para acabar com isso!" ele gritou, a voz penetrando a confusão. Era o pai de Léo, o homem que todos culpavam pelo passado trágico da cidade. Isabela sentiu o coração disparar. "Você não entende. A verdade nunca foi só sobre Léo." Os murmúrios aumentaram na multidão. O homem avançou, seus olhos fixos em Alberto. "Você sabia? Não sabia? Você sabia que todo esse tempo eu fui usado como um bode expiatório?" Sua declaração fez o ar esfriar à sua volta. E Isabela sentiu um nó na garganta. "E você pensou que o que tinha feito era justificável?" Alberto gritou de volta, os braços erguidos em desespero. "Você não pode simplesmente aparecer agora e dizer que não era culpado. Você deixou todos sofrerem." Mas o pai de Léo não recuou. "Eu estava preso em algo que não controlei. Daniel, meu filho, ele tinha um plano. Eu não sabia o que estava fazendo quando aquele fogo começou." O caos tornou-se mais ensurdecedor. As palavras foram como um golpe para a multidão, que começou a sussurrar e se agitar. Isabela estava em choque. As peças, agora mais confusas do que nunca, se misturavam em sua mente. "Daniel, você está dizendo que seu filho mais velho estava por trás do incêndio?" Júlia perguntou, a incredulidade esculpindo seu rosto. "E por que você nunca falou sobre isso?" "Porque ele me ameaçou." O pai de Léo respondeu, o corpo tremendo. "Vivia no medo. Eu o amava, mas ele se perdeu. Ele se entregou ao ódio." O peso das palavras se espalhou pela multidão, os rostos mudando de raiva para compaixão e perplexidade. Isabela olhou para Léo e a expressão dele estava marcada pela dor. Tudo o que ela conhecia, cada fragmento de sua verdadeira natureza, agora se desmoronava diante dela. "Léo, me diga que não é verdade. Você precisa me contar", ela implorou, os sentimentos emaranhados dentro dela. Ela queria acreditar que o amor era mais forte que o passado, mas as sombras dançavam na mente dela. "Eu não sei quem sou mais, Isabela." Léo disse, a voz quebrada. "Meu pai, Daniel, tudo isso é um pesadelo." O desespero em seus olhos era inegável. E nesse instante crítico, a atmosfera se tornou elétrica. Um passo em falso e tudo poderia desmoronar. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um grito cortou a noite como uma lâmina afiada. O homem que tinha gritado sobre a verdade ficou em silêncio, os olhos arregalados. Algo tinha mudado. Dos fundos, o barulho de sirenes ecoou, frenético e cilíndrico, cada vez mais perto. Isabela sentiu o terror crescer em seu interior. O que significava aquilo? A pressão do passado e das revelações não era um fardo que poderiam simplesmente carregar. Agora era um aviso. "Não, não há como vocês." O pai de Léo começou a recuar, mas os policiais surgiram, tomando posição e fita isolante em mãos.
A confusão tomou conta. O que era um simples baile de verão agora parecia ser o cenário de um grande drama. Isabela sentia a adrenalina correr pelas veias, enquanto os policiais se aproximavam. O que eles sabiam sobre Léo? Sobre o que aconteceu? E mais importante, que destino aguardava todos eles agora que a verdade começava a se desdobrar? Ela olhou para todos. Seu olhar se deteve em Léo, em Alberto, em Júlia. Estavam todos interligados por uma teia de segredos mais sombria do que ela jamais imaginou. Num momento de consciência, ela percebeu que a noite ainda não havia acabado. Era apenas o início, e uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade que poderia arrasar a todos eles ou finalmente libertá-los. Mas a pergunta que ecoou em sua mente era: até onde essa busca por verdade os levaria? A verdade pairava no ar como um fardo pesado. E todos os olhos se voltavam para Isabela. As palavras de Alberto reverberaram dentro dela, mas enquanto a confusão dominava, um novo som cortou o silêncio constrangedor. Um estrondo, como um trovão, fez o chão tremer sob os pés. As luzes da festa piscavam, e a música se transformou em um zumbido distante. Isabela olhou para o centro da multidão. Então, como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta, a porta da antiga casa de eventos se abriu com violência. A figura de um homem emergiu, envolta em sombras e mistério. Sua expressão era uma mistura de raiva e desespero. "Estou aqui para acabar com isso!" ele gritou, a voz penetrando a confusão. Era o pai de Léo. O homem que todos culpavam pelo passado trágico da cidade. Isabela sentiu o coração disparar. Você não entende. A verdade nunca foi só sobre Léo. Os murmúrios aumentaram na multidão. O homem avançou, seus olhos fixos em Alberto. Você sabia, não sabia? Você sabia que todo esse tempo eu fui usado como um bode expiatório? Sua declaração fez o ar esfriar à sua volta e Isabela sentiu um nó na garganta. E você pensou que o que tinha feito era justificável? Alberto gritou de volta, os braços erguidos em desespero. Você não pode simplesmente aparecer agora e dizer que não era culpado. Você deixou todos sofrerem. Mas o pai de Léo não recuou. Eu estava preso em algo que não controlei. Daniel, meu filho, ele tinha um plano. Eu não sabia o que estava fazendo quando aquele fogo começou. O caos tornou-se mais ensurdecedor. As palavras foram como um golpe para a multidão, que começou a sussurrar e se agitar. Isabela estava em choque. As peças do quebra-cabeça estavam mudando. E a verdade, antes obscura, agora estava revelando uma face aterrorizante. Isabela olhou para Léo. A expressão dele mudou de expectativa para confusão, e depois para uma raiva que ela nunca havia visto. Você sabia de tudo isso? Ele gritou para Alberto, enquanto a multidão observava em choque, como se estivesse assistindo a um filme de terror ao vivo. Eu não podia dizer nada. Vocês não estariam prontos para ouvir isso? Alberto respondeu, a voz falhando. Isabela se viu em meio ao caos. O que isso significava para Léo? Para sua família? Para a cidade inteira? Então, à medida que a tensão aumentava, a porta se abriu novamente com um estrondo. Dessa vez, uma mulher entrou, desesperada, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Era Ana, a mãe de Léo. O olhar dela estava cheio de desespero. Não é isso que vocês estão pensando? A voz dela cortou a confusão como uma faca. Eu vim para impedir que a verdade destrua tudo. Isabela prendeu a respiração. O que mais poderia ser revelado? O coração dela batia descompassado. Ana avançou,
os olhos brilhando de lágrimas. Daniel não estava sozinho. Ele não era o único envolvido no incêndio. Ambos os lados estavam envolvidos. Um silêncio profundo tomou conta. As estrelas no céu agora pareciam tristes, como se soubessem a verdade que estava prestes a ser liberada. "O que você está dizendo, mãe?" Léo perguntou, a voz tremendo. Ana suspirou, o peso do mundo pairando em seus ombros. "Eu não deveria ter deixado você acreditar que era só seu pai. Eu também fiz parte disso. Eu ajudei a encobrir as coisas para proteger vocês." As palavras caíram no ar, pesadas e devastadoras. Isabela mal conseguia processar a enormidade daquela revelação. As peças do quebra-cabeça estavam mais confusas do que nunca. Agora não era mais só sobre a culpa de Léo. Era um legado construído sobre mentiras e cumplicidade. A multidão murmurava. Alguns olhares se trocavam. "Você é uma traição!" gritou Júlia, apontando para Ana. "Uma mentira em cima da outra!" O clima estava insuportável. Isabela olhou para Léo novamente. A confusão tomou conta do rosto dele. Não havia mais certezas, apenas um labirinto de segredos. "Então quem somos nós, Léo?" Isabela sussurrou, as lágrimas prestes a escorregar. "O que nós temos?" O silêncio se instalou novamente, e tudo parecia se esvair ao redor deles. O que mais poderia ser verdade? Ana olhou para o chão. Então levantou os olhos. Um novo fogo no olhar. "Eu fiz o que fiz para proteger vocês, mas agora temos que enfrentar isso juntos. Senão, a cidade e a nossa família vão desmoronar. A verdade precisa ser exposta." "Mas a verdade pode nos destruir!" Alberto gritou, a frustração crescendo. "Vocês não entendem que isso não afetará só vocês. Afeta todos nós." Cada palavra parecia uma flecha. E assim, no centro daquele tumulto, Isabela sentiu uma onda de pânico e esperança ao mesmo tempo. As estrelas brilharam, indiferentes, enquanto o futuro deles parecia se desdobrar em possibilidades sombrias. "O que nós fazemos agora?" Uma pergunta sem resposta flutuou no ar. O peso da escolha delas estava pairando como uma nuvem escura. E enquanto todos debatiam, Isabela percebeu que a linha entre amor e traição estava mais embaçada do que nunca. Em meio ao caos, uma única palavra ecoou em sua mente: redenção. E qual seria a verdadeira natureza deles quando tudo isso acabasse? A verdade pairava no ar como um fardo pesado, e todos os olhos se voltavam para Isabela. As palavras de Alberto reverberaram dentro dela. Mas enquanto a confusão dominava, um novo som cortou o silêncio constrangedor. Um estrondo, como um trovão, fez o chão tremer sob os pés. As luzes da festa piscavam e a música se transformou em um zumbido distante. Isabela olhou para o centro da multidão, onde antes havia risos e dança. Em vez disso, um pânico crescente ameaçava invadir o local. Então, como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta, a porta da antiga casa de eventos se abriu com violência. A figura de um homem emergiu, envolta em sombras e mistério. Sua expressão: "Estou aqui para acabar com isso", ele gritou, a voz penetrando a confusão. Era o pai de Léo, o homem que todos culpavam pelo passado trágico da cidade. Isabela sentiu o coração disparar. "Você não entende. A verdade nunca foi só sobre Léo." Os murmúrios aumentaram na multidão. O homem avançou, seus olhos fixos em Alberto. "Você sabia, não sabia? Você sabia que todo esse tempo eu fui usado como um bode expiatório." Sua declaração fez o ar esfriar à sua volta. E Isabela sentiu um nó na garganta. "E você pensou que o que tinha feito era justificável?" Alberto gritou de volta,
os braços erguidos em desespero. Você não pode simplesmente aparecer agora e dizer que não era culpado. Você deixou todos sofrerem. Mas o pai de Léo não recuou. Eu estava preso em algo que não controlei. Daniel, meu filho, ele tinha um plano. Eu não sabia o que estava fazendo quando aquele fogo começou. O caos tornou-se mais ensurdecedor. As palavras foram como um golpe para a multidão, que começou a sussurrar e se agitar. Isabela estava em choque. As peças do quebra-cabeça estavam mudando. E a verdade, antes obscura, agora estava revelando uma face aterrorizante. Isabela olhou para Léo. A expressão dele mudou de expectativa para confusão e depois para uma raiva que ela nunca havia visto. Você sabia de tudo isso? Ele gritou para Alberto, enquanto a multidão observava em choque, como se estivesse assistindo a um filme de terror ao vivo. Eu não podia dizer nada. Vocês não estariam prontos para ouvir isso. Alberto respondeu, a voz falhando. Isabela se viu em meio ao caos. O que isso significava para Léo, para sua família, para a cidade inteira? Então, à medida que a tensão aumentava, a porta se abriu novamente com um estrondo. Dessa vez, uma mulher entrou desesperada, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Era Ana, a mãe de Léo. O olhar dela estava cheio de desespero. Não é isso que vocês estão pensando! A voz dela cortou a confusão como uma faca. Eu vim para impedir que a verdade destrua tudo. Isabela prendeu a respiração. O que mais poderia ser revelado? O coração dela batia descompassado. Ana avançou, os olhos brilhando de lágrimas. Daniel não estava sozinho. Ele não era o único envolvido no incêndio. Ambos os lados estavam envolvidos. Um silêncio profundo tomou conta. As estrelas no céu agora pareciam tristes, como se soubessem a verdade que estava prestes a ser liberada. O que você está dizendo, mãe? Léo perguntou, a voz tremendo. Ana suspirou, o peso do mundo pairando em seus ombros. Eu não deveria ter deixado você acreditar que era só seu pai. Eu também fiz parte disso. Eu ajudei a encobrir as coisas para proteger vocês. As palavras caírem no ar, pesadas e devastadoras. Isabela mal conseguia processar a enormidade daquela revelação. As peças do quebra-cabeça estavam mais confusas do que nunca. Agora não era mais só sobre a culpa de Léo. Era um legado construído sobre mentiras e cumplicidade. A multidão murmurava. Alguns olhares se trocavam. Você é uma traição, gritou Júlia, apontando para Ana. Uma mentira em cima da outra. O clima estava insuportável. Isabela olhou para Léo novamente. A confusão tomou conta do rosto dele. Não havia mais certezas. Apenas um labirinto de segredos. Então, quem somos nós, Léo? Isabela sussurrou, as lágrimas prestes a escorregar. O que nós temos? O silêncio se instalou novamente, e tudo parecia se esvair ao redor deles. O que mais poderia ser verdade? Ana olhou para o chão. Então levantou os olhos, um novo fogo no olhar. Eu fiz o que fiz para proteger vocês. Mas agora temos que enfrentar isso juntos. Senão, a cidade e a nossa família vão desmoronar. A verdade precisa ser exposta. Mas a verdade pode nos destruir. Alberto gritou, a frustração crescendo. Vocês não entendem que isso não afetará só vocês, afeta todos nós. Cada palavra parecia uma flecha. E assim, no centro daquele tumulto, Isabela sentiu uma onda de pânico e esperança ao mesmo tempo. As estrelas brilharam, indiferentes, enquanto o futuro deles parecia se desdobrar em possibilidades sombrias. O que nós fazemos agora? Uma pergunta sem resposta flutuou no ar. Nesse momento, um barulho ensurdecedor ecoou pela noite.
A porta se abriu violentamente e uma figura encapuzada entrou, segurando algo na mão. A multidão recuou assustada. O coração de Isabela disparou ao ver o que era. Uma arma. Era uma cena de filme, mas estava acontecendo bem ali, diante dela. Todos se calem. A voz era grave, carregada de raiva. A figura apontou a arma e o pânico tomou conta da sala. Isabela sentiu o mundo girar. "O que você quer?" gritou alguém na multidão. O homem encapuzado respirou pesadamente, os olhos brilhando de desespero. "Eu só queria que a verdade fosse revelada. Chega de mentiras, é hora de acabar com isso." Ele ergueu a arma e o instante pareceu congelar. A tensão era palpável. O que ele sabia? O que pretendia fazer? Léo deu um passo à frente, os olhos arregalados. "Não faça isso. Não, não é necessário." O homem enrijeceu. "Você não entende, Léo. Você é parte disso tudo." A pressão no ar se intensificou, como se cada um estivesse em uma corda bamba prestes a cair em um abismo. Isabela entendia que aquela noite nunca mais seria a mesma. Uma opção a mais, uma escolha a menos. O que aconteceria agora? Ela precisava agir, precisava parar aquela loucura. Tudo poderia mudar em um piscar de olhos. E em meio à confusão, o tempo pareceu parar novamente. O destino deles, a verdade e um amor que poderia ser destroçado. Tudo pendia na corda bamba. E o único que sabiam era que acabou de começar um novo capítulo. E eles estavam prestes a descobrir até onde a verdade poderia levá-los. Isabela sentiu o coração parar quando o homem encapuzado ergueu a arma. O medo dominou o ambiente como uma cortina pesada. O murmúrio da multidão se calou e apenas o som de sua própria respiração preenchia o espaço. Léo estava a menos de um passo dela. A expressão entre a raiva e o terror. "Não faça isso!" ele gritou, a voz tão intensa que pareceu ecoar pelas paredes da velha casa de festas. "Você vai piorar tudo." O homem encarou Léo com um olhar que já carregava a dor de muitos anos. "É hora de expor a verdade. A cidade precisa saber." Sua voz soava como um rugido. Mas logo sua fúria se misturou à incerteza. Isabela sentiu que ele não estava apenas tentando deixar a verdade sair. Ele parecia desesperado, como um animal encurralado. "Isso não vai resolver nada." Alberto interveio, se aproximando lentamente. "Temos que falar, não usar violência." A tensão no ar era tão espessa que dava para cortar com uma faca. Os olhos do homem brilharam com um fogo cada vez mais intenso. Ele olhou ao redor, como se estivesse pesando cada uma das opções. E quando abriu a boca novamente, as palavras saíram como uma bomba. "A verdade é que não sou o único culpado do que aconteceu. Vocês têm que saber o que minha família fez. E eu sou mais do que apenas o filho do homem acusado." Um silêncio profundo tomou conta da sala. Isabela sentiu seu estômago revirar. O que ele estava insinuando? "Eu não sou só um sobrevivente." O homem baixou a arma ligeiramente e a multidão não sabia se devia respirar ou gritar. "Sou um dos que organizaram tudo. Fui cúmplice da tragédia." O caos se instalou. As pessoas começaram a sussurrar entre si. Léo olhou para Isabela, os olhos cheios de uma mistura de choque e indignação. Você está falando sério?" Era um balançar entre incredulidade e a necessidade de acreditar numa forma de redenção. "Sim," o homem respondeu, a raiva agora pronta para vazar. "Eu vi as chamas, as vidas sendo consumidas e fiz parte disso. Mas a verdade maior é a que ninguém sabe. Meu verdadeiro nome é Daniel. Eu sou o Daniel que todos acharam que estava morto. Eu voltei para acabar com essa mentirada e para fazer justiça."
Um grito escapuliu de Isabela. As peças do quebra-cabeça agora estavam se embaralhando de uma forma que nem ela, nem ninguém tinha como prever. O Daniel que todos acreditavam estar enterrado era real e ainda estava ali, em pé, diante deles, como um eco de um passado que parecia imortal. As revelações cortaram a multidão como uma espada. Todo mundo trocou olhares de confusão, raiva e dúvida. Aquelas pessoas que outrora haviam se sentido vítimas, agora enfrentavam o perpetrador. O peso das velhas acusações pareciam flutuar como veneno no ar. Isabela sentiu a certeza de tudo o que acreditava balançar. Como assim ele era Daniel, o irmão de Alberto? O irmão de alguém que poderia ter salvado vidas? A tensão se intensificou. O ambiente era uma fogueira de emoções. Agora, o que as pessoas sentiam era um misto de compaixão e desprezo. Era uma linha tênue que todos estavam preparando para cruzar. O que fazer? Como agir? Daniel olhou para sua mãe. Ana, você sabia, não sabia? Sempre soube que eu tinha retornado. Ana, em choque, balançou a cabeça. Lágrimas escorriam em seu rosto. Não, eu não sabia. Não até hoje. E Isabela pode ver a angústia lutar entre eles. Você me abandonou! Daniel gritou. E Isabela viu a dor cravar-se em cada um dos presentes. A multidão se dividiu. Gritos de apoio se misturavam a murmúrios de rejeição. Alguns erguiam as mãos, pedindo calma. Outros, com raiva, começavam a se afastar. E então, no meio dessa briga de emoções, uma explosão de luz cortou a noite. E não era apenas o brilho das estrelas. A polícia entrou e as sirenes que quebravam a tensão acumularam ao vento. Isabela sentiu o coração se apertar ainda mais. A noite não poderia ser pior. O que mais poderia acontecer? Quem seria preso? A cidade estava prestes a explodir e ela estava no centro dessa tempestade. Olhando para Léo, ela viu a dor nos olhos dele. A única coisa que tinha certeza era que aquela noite havia revelado mais sombras do que estrelas. E entre as peças da verdade jogadas pelo ar, um mistério ainda perdurava. Quem realmente eram eles agora? Isabela sentiu seu coração parar quando o homem encapuzado ergueu a arma. O medo dominava o ar como uma cortina pesada. O murmúrio da multidão se calou, e por um momento só se ouvia a respiração rápida dela e de Léo. Ele estava a menos de um passo, a expressão entre terror e incerteza. "Não faça isso!" Léo gritou. A voz intensa. "Você vai piorar tudo!" Mas o homem apenas olhou para ele, um turbilhão de emoções em seu olhar, misturando angústia com uma determinação sombria. "É hora da verdade!" ele bradou, e enquanto levantava a arma, disparou. O som do tiro ecoou, e o mundo ao redor de Isabela parecia desacelerar. O que acontecia? Uma fração de segundo depois, tudo ficou envolto em caos. Gritos rasgaram a noite, e as pessoas começaram a correr em direções opostas. Isabela mal conseguiu se mover. Ela viu Léo desabar. "Léo!" gritou, mas a voz dela mal saiu, perdida em meio à confusão. A multidão reagiu como um organismo, pulsando e se contorcendo, enquanto um pânico crescia, como um incêndio que se espalha rapidamente. Mas então, algo chocante aconteceu. O som do disparo havia sido apenas um alerta, não um disparo real. O homem havia atirado para o alto, e as pessoas começaram a se acalmar lentamente, olhando de volta para ele. "Escutem!" ele gritou, ofegante, segurando o olhar de cada um. A verdade não pode ser ignorada. Naquele momento, Isabela sentiu um frio na espinha.
Algo não estava certo. O olhar do homem, antes cheio de raiva, agora exibia um desespero profundo. Ele começou a falar sobre como sua própria família tinha algo a ver com a tragédia, e com isso escandalizou a todos. O direito de falar era claro em seus olhos, mas havia uma sombra de ameaça por trás das palavras. Isabela notou o movimento brusco. Uma figura familiar apareceu no fundo da sala. Era Júlia, a ex-namorada de Léo. Mas algo nela mudou. Em vez de raiva, havia uma determinade que Isabela não havia visto antes. "Meu Deus, você não sabe o que está fazendo!" ela gritou, apontando para o homem. "Você pode estar colocando tudo isso em risco." E como se a noite estivesse prestes a desmoronar, o inesperado ocorreu. No meio da confusão, um outro homem surgiu, um velho de expressão dura e olhos penetrantes, que imediatamente começou a se dirigir ao homem encapuzado. "Você realmente achou que poderia voltar e falar assim?" Ele era alto e parecia carregar o peso de segredos antigos. "Nós não estamos mais em um conto de fadas. Você destruiu vidas e agora... Agora quer que todos escutem como se nada tivesse acontecido?" Silêncio. A tensão era palpável. Os olhos de Isabela saltaram de um a outro, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O encapuzado tinha alguma ligação com ele? O velho suspirou, sua expressão mudando para uma forma de resignação. "Então você decidiu se revelar, Daniel? E o que isso vai fazer? Você acha que vai conseguir consertar tudo apenas expondo a verdade?" E como se em um filme, os olhares se cruzaram, e a verdade começou a ressoar na mente de Isabela. "O que ele está dizendo?" pensou. Ela se lembrou da conexão, da dor, da história que todos tentavam enterrar. O que Daniel fez ou não fez na noite do incêndio não era apenas um eco de um passado distante. Era algo que ainda pesava na consciência da cidade. E, de repente, ao olhar para Léo segurando-se com força, uma nova verdade surgiu. O homem encapuzado, Daniel, não era apenas um vilão. Ele era um dos tantos que se perderam naquela noite fatídica. "Você não pode simplesmente voltar e dar uma de mártire", gritou Júlia. "Isso não vai trazer ninguém de volta." Isabela sentiu sua cabeça girar. O que mais existia por trás disso? Dúvidas e segredos estavam se unindo em uma tempestade que poderia despedaçá-los a todos. Olhando para a arma caída ao chão, ela entendeu que a verdadeira luta não era apenas para confrontar o passado, mas para sobreviver a ele e tudo o que isso significava. E a última imagem que viu antes do clima mudar novamente foi a de Daniel, olhando para ela com uma expressão vulnerável. "Você pode me ajudar?" ele sussurrou. E enquanto o mundo ao redor começava a girar, Isabela percebeu que a verdade agora era mais complexa, mais ameaçadora e potencialmente devastadora do que ela jamais imaginou. O que seriam todos eles agora? Em que buraco tinham se metido? Enquanto tudo se desenrolava, um novo perigo pairava no ar. E a única certeza que tinha era que o próximo passo poderia mudar tudo mais de uma vez. Daniel olhava para Isabela com uma mistura de medo e desespero. Ela sentiu o mundo girar. O que ele acabara de dizer? A tensão era palpável e o ambiente pulsava como um coração ansioso. A multidão estava paralisada, mas a atenção deles estava toda em Daniel. "Você pode me ajudar?" ele sussurrou, a voz trêmula. Isabela queria acreditar que ele se importava, que sua presença era um sinal de redenção. Mas um sentimento gelado dançou em seu estômago. Um grito repentino rompeu a confusão. "Chega de mentiras!" uma mulher gritou, avançando pela multidão. Era uma figura que todos conheciam. Era Cláudia, a jornalista da cidade. Alguém que não tinha medo de expor verdades ocultas. Ela tinha uma câmera na mão,
e as luzes piscando refletiram a adrenalina em seu olhar. Hoje é o dia que todos saberão a verdade. Sua voz era firme, decidida. As cabeças começaram a se mover. A tensão aumentou. O que você sabe? Daniel perguntou, levantando a voz. O olhar dele era intenso. A realidade estava se moldando diante dele. E cada palavra contada estava entrelaçada nos segredos da cidade. Eu sei mais do que você imagina, Daniel. Cláudia respondeu, sem hesitar. E você não é o único que voltou para fazer justiça. Isabela sentiu um frio na espinha. O que ela estava insinuando? Ao olhar para Cláudia, lembrou de tantas histórias que ela havia coberto. Como se uma cortina tivesse sido puxada, todas as mentiras começavam a parecer pálidas em comparação com a verdade. Eu não estou aqui para apenas fazer um furo jornalístico. Cláudia continuou, o olhar fixo em Daniel. Estou aqui porque você não é a única pessoa que sumiu e voltou. Estava esperando o momento certo. E agora é a hora. As pessoas começaram a murmurar, inquietas. Momentos certos? O que você quer dizer? Alberto gritou, perdido entre os pontos. As luzes do lugar faiscavam, formando sombras dançantes. O peso da expectativa cobria a sala. Isabela estava prestes a fazer uma pergunta quando uma explosão de luz fez todo mundo recuar. A porta se abriu inesperadamente e mais figuras entraram, encapuzadas. O ar ficou pesado e um pânico agudo tomou conta do ambiente. Não se movam! Um dos encapuzados gritou, e a intensidade das palavras fez a multidão congelar. Viemos buscar o que é nosso. Aquilo cortou o ar com uma faca. O próprio clima da noite virou. O homem, em um tom ameaçador, olhou para Daniel e gritou. Você se atreveu a nos trair? Está aqui para expor segredos? Então prepare-se, porque a vitória não será sua. Quem são vocês? Daniel retrucou, quase indignado, mas o medo transparecia em sua voz. O rosto dele era uma máscara de desespero agora, e Isabela percebeu que tudo aquilo estava se transformando em uma gigantesca teia de traições. Precisamos saber o que está acontecendo! Alguém gritou da multidão, mas as vozes se perderam em gritos descontrolados. E logo, a cena virou um caos. A tensão era quase insuportável. Vocês não sabem o que têm feito, gritou um dos encapuzados. E enquanto as palavras ecoavam, Isabela podia sentir o chão tremer sob seus pés. Sussurros ecoavam enquanto os encapuzados avançavam. Então, em um movimento rápido, Cláudia atirou a câmera para o lado e se lançou em direção a um dos encapuzados. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o homem retirou uma arma e apontou. Cale-se! Era uma voz rouca e ameaçadora. E ali, aquele instante congelado, onde todos prenderam a respiração, Isabela chegou a um entendimento aterrador. Mais do que segredos e traições, mais do que o amor em meio à dor. Elas estavam confrontando algo muito maior, muito além do que poderiam imaginar. O que acontece agora? Pensou angustiada. E quando o som de uma sirene começou a se aproximar, o desespero tomou forma. A verdadeira questão é se todos eles sobreviveriam a mais uma noite que poderia mudar suas vidas para sempre, e o que as sombras encapuzadas realmente queriam. E como a verdade de Cláudia se encaixaria em tudo isso? O tempo parecia ter congelado. Daniel, com a arma ainda em mãos, respirava pesado, e os murmúrios da multidão viraram um zumbido distante. O olhar de Isabela se moveu rapidamente entre as máscaras de medo e choque que a cercavam. Léo, tense, trajava uma expressão de quem se preparava para a batalha. O que seria da noite?
O que poderia acontecer a seguir? Esse não é o caminho, Daniel. Júlia insistiu, sua voz ressoando na sala. Destruir vidas não dará de volta o que foi perdido. Você pode mudar o seu destino. A tensão era elétrica e a lembrança do incêndio ainda pairava pesadamente no ar. Daniel, em sua insegurança, hesitou. A arma caiu e, nesse momento, um alívio passou como um raio. A situação não era só suas memórias, era sobre muitas outras vidas. Foi então que Cláudia, a repórter, se lançou para a frente. Vamos expor a verdade de uma vez por todas. Com sua câmera pronta, ela buscava a vitalidade nas revelações. Quem realmente somos não é o que importa. O que fazer-se agora? É hora de confrontar todos que culpam outros. Daniel olhou para ela, a determinação crescendo por trás de seu desespero. Precisamos de uma chance para mudar as coisas, para redimir o que foi feito. As sirenes se aproximavam. Podia-se ouvir o ulular ao longe, aumentando à medida que se aproximavam do local. Este era o momento. Todos nós, Isabela disse, a voz firme, temos um passado, mas não podemos permitir que ele defina nossos futuros. Os rostos na multidão começaram a se acalmar, lentamente, conscientes da urgência da situação. Júlia se virou para Daniel, a expressão mais suave do que antes. Não somos prisioneiros do passado, Daniel, mas precisamos ser honestos sobre o que aconteceu e assumir a responsabilidade por isso. E assim, um pacto invisível começou a formar-se no ar. Cada um era uma peça que poderia trazer um pedaço de cura. Os policiais chegaram, iluminando a cena com suas lanternas, mas a tensão agora tinha outro foco. Os encapuzados observavam. A raiva convertia-se em confusão. O pai de Léo, que destacou-se no meio, disse: se estão aqui para trazer mais dor, então são tão culpados quanto aqueles que provocaram o incêndio. Um por um, os encapuzados começaram a baixar as armas. A pressão começava a se dissipar. Ao olhar para todos, Isabela teve uma ideia. Vamos começar de novo, um dia de cada vez. Se revelarmos a verdade juntos, não apenas seremos mais fortes, seremos livres. E assim, em um gesto coletivo, cada um foi se aproximando para selar o pacto. Com o coração em chamas e a coragem aflorando em cada um deles, decidiram que não apenas enfrentariam o que estava por vir, mas que se tornariam a mudança que tanto desejavam. As luzes dos policiais iluminaram os rostos dos que ali estavam, misturados, como se a noite tivesse os acolhido em um abraço de redenção. O medo ainda existia, mas a esperança agora brilhava como as estrelas no céu. Enquanto os policiais se aproximavam e as vozes. Independentemente do que aconteça, ela disse, emoção transbordando, estaremos juntos. Os gritos de alívio se misturaram ao som da sirene. E antes que tudo se acomodasse, Isabela percebeu que aquele era apenas o começo de uma nova história. Não era uma conclusão, era um renascimento. E nesse instante, a urgência da vida se fez presente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Estamos só começando.